Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã. Sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e esse é o nosso curso de discipulado, aula de número 2, onde nós vamos falar sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Na primeira aula, nós falamos sobre a revelação de Deus. Deus se revela ao homem de uma maneira geral, na natureza, através da criação. O homem consegue perceber que existe um ser superior, criador de todas as coisas, e há também a revelação objetiva, a revelação especial, em que Deus se dá a conhecer e também a sua vontade para a humanidade, através dos patriarcas, profetas, da pessoa bendita de Jesus Cristo e das Sagradas Escrituras. Nós vamos ver hoje um pouco mais sobre essa revelação especial através do estudo da doutrina da Santíssima Trindade, que é um grande mistério. Há uma limitação no homem de compreender essa revelação bíblica. Porém, o fato da doutrina da Trindade ser um mistério não significa dizer que não há o que se conhecer dela. Nós podemos conhecer aquilo que a Bíblia nos traz como revelação. Nós vamos aqui fazer uso de alguns slides para poder facilitar, assim, então, o entendimento daquilo que será transmitido. Nós temos aqui a triqueta, que é um dos símbolos que representa a Santíssima Trindade, talvez seja a forma gráfica que melhor consegue expressar. Todas as tentativas, elas, de alguma maneira, possuem limitações, mas a triqueta ela consegue, de alguma forma, dar conta daquilo que, didaticamente, dentro das nossas limitações, queremos falar sobre a doutrina da Santíssima Trindade. A palavra Trindade, ela não está na Bíblia, ela é um termo técnico teológico para expressar uma verdade revelada nas Escrituras. Assim como também outros termos não se encontram na Bíblia, mas sabemos que o conceito está ali presente. O fato de não haver a palavra Trindade na Bíblia não quer dizer que a Bíblia não nos apresenta o conceito. A Bíblia afirma que Deus é um e que nele existem três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É muito comum, durante o ritual do batismo, você ver a menção dessa fórmula trinitariana. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como também você vai encontrar algumas reuniões de algumas igrejas abrindo algum tipo de culto, serviço litúrgico com a menção da fórmula trinitariana, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, por exemplo, verso 19, fala da grande comissão em que Cristo ordena que as pessoas fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto de 2 Coríntios também é um texto bem interessante que vai falar sobre aquilo que na tradição cristã protestante chamamos de bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um. Portanto, vemos no texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, uma menção também à Trindade, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Uma fórmula trinitariana também usada por Pedro, saudando a comunidade a quem ele dirige a carta. Aqui embaixo, você vai ver a figura de um triângulo invertido com o termo Pai, em latim, Filho, e embaixo Espírito Santo. E aí você vê também, nesse triângulo, no centro, a palavra Deus. E você encontra aqui também
para Pater e Deus, Filhos e Deus, Espírito Santo e Deus, a palavra é. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Na parte externa, você vê, o Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. O Espírito não é o Filho e o Filho não é o Espírito. Você vê aqui, então, ó, não é, você vê aqui, é. Então, o que isso significa? Né? Que são três pessoas distintas, três pessoas separadas, não são... não podemos dizer que ela é uma pessoa que exerce três papéis diferentes, como algumas igrejas ensinam, nós vamos ver um pouco mais adiante, mas você vê que cada pessoa ela é separada uma da outra, são pessoas de fato distintas, com personalidades distintas, e você vê que todas elas, olhando aqui para a figura, carregam, ou seja, possuem a mesma natureza que é a divina. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. E, no entanto, não são três deuses. O Pai não é o Filho não é o Pai, e assim por diante, mostrando que não podemos confundir as pessoas da Trindade. Então, vamos avançar. Aqui nós temos uma ilustração que é de Agostinho conversando com um anjo, né? Com uma criança que seria um anjo. É interessante que nessa ilustração você vê Agostinho preocupado, né? Esse grande teólogo do quarto século, em tentar entender a Trindade, e ele encontra uma criança brincando na areia da praia, fazendo um buraco, colocando água, né, do mar dentro desse buraco, como se quisesse colocar a água do oceano dentro do buraco. E aí, então, você encontra Agostinho surpreso com essa inocência do menino, e ele questiona e tenta ensinar do menino da impossibilidade de colocar o infinito no finito. E aí, então, aquele menino ele vai também dizer para Agostinho que também é impossível compreender o mistério da Trindade, porque Deus é infinito e a mente do homem é limitada, ela é finita. Não se tratava de uma criança, mas de um anjo. Então, essa ilustração é bem interessante para mostrar para nós que existe uma limitação que precisamos considerar ao invés de especularmos, entrarmos por um campo da especulação sem fim, devemos nos render diante desse grandioso mistério. A Bíblia ela não explica a doutrina da Trindade. Apenas afirma que Deus é assim. São três pessoas, mas apenas um Deus. Uma só essência. O termo grego é homoousios. E Deuteronômio, capítulo 6, nós encontramos a revelação de que Deus é um. Alguém poderia argumentar, mas qual seria o problema de crer que Deus é mais de um? Né? A Bíblia nos diz que ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Portanto, não há mais de um Deus. O próprio Deus vai falar isso a Isaías. Né? Ao mesmo tempo, existem mais de uma pessoa em Deus, conforme nós vamos ver na revelação progressiva das Escrituras. Deus sempre foi, sempre será uma trindade. Ele não passou a ser uma trindade em um determinado momento da história. Cada uma das pessoas da Trindade desempenha um papel na economia da salvação, ou seja, na administração da salvação. Você vai ver o Pai sempre como aquele que elege, aquele que planeja, o Filho como aquele que redime, o Espírito como aquele que santifica, aplica as obras do Filho ao crente. Não há superioridade entre as pessoas. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito. Não em essência, existem funções diferentes, mas essencialmente não existe ninguém maior que ninguém, melhor dizendo. Aqui então nós temos a triqueta,
E a triqueta ela consegue dar conta, de certa forma, de um modo limitado, mas consegue dar conta exibindo assim, então, um melhor entendimento sobre aquilo que a Bíblia nos revela. Quero deixar bem claro que toda maneira de tentar se aproximar do que seria a Trindade, ela possui suas deficiências, né? Ela possui suas limitações. São vários exemplos que as pessoas usam. Antigamente, na minha época, os mais novos aí não vão lembrar, existia o som 3 em 1. Então, muita gente usava essa forma de explicar, né? Olha, tinha o toca-fita, tinha o disco de vinil e tinha o rádio, né? Eram 3 em 1. O problema é que você poderia tirar o toca-fita, o som já deixaria de ser 3 em 1. Se você tirasse, por exemplo, o toca-disco, já deixava de ser 3 em 1. Então você tinha essa limitação. Depois inventaram o CD, daí complicou então mais ainda, né, a didática. O triângulo ele é uma figura geométrica que ajuda, porém, se você tirar um dos lados ali, a possibilidade de tirar, você desfaz a figura como um todo. Agora a triqueta não, ela tem a vantagem, né, de você olhar e observar a figura de forma isolada. Você vê que ela possui, de certa maneira, uma imagem que por si só ela já dá conta, porém ela está vinculada a mais duas outras imagens, né? São, na verdade, 3 laços entrelaçados, como se fosse uma aliança, e que você, ao separar ali no sentido de observar, analisar, estudar, você não desfaz a imagem, a figura não tem como ser desfeita. Então, você tem aqui uma certa unidade, vamos dizer aqui que é a pessoa do Pai, aqui é a pessoa do Filho, essa parte iluminada, e a pessoa do Espírito Santo. Você vê que há olhando só para uma figura, né? Uma das fitas, você vê algo completo, mas ao mesmo tempo você vê que ele se entrelaça a uma outra figura e que, ao separar, ou tentar pelo menos analisar de forma separada, você vê que a figura em si ela não se desconstrói, né? Não tem como. Portanto, a triqueta ela pode apontar para a figura onde nós poderíamos aqui dizer, né, Pai, Filho e Espírito Santo, e esse centro é esse vínculo, né, que vai apontar exatamente para a unidade. 3 figuras, né, de certa maneira distintas, entrelaçadas uma na outra, formando assim então uma única figura. Então a triqueta ela tem essa grande vantagem para nos ajudar a, de forma didática, expressar a doutrina da Santíssima Trindade. O Antigo Testamento, nós não vamos fazer aqui leitura de todas as referências, você pode olhar, observar posteriormente, mas o Antigo Testamento ele vai nos mencionar de forma indireta uma pluralidade, por inferência, vamos assim dizer, uma pluralidade de pessoas em Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, nós vamos encontrar Deus dizendo, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você vê o termo plural, ainda que uma leitura mais judaizante vai negar esse sentido de pluralidade de pessoas, mas a leitura cristã que nós fazemos desse texto é que há uma inferência, sim, nesse texto, de que há uma pluralidade de pessoas em Deus. Então, Gênesis 1, verso de número 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós vamos encontrar também, naquele episódio da Torre de Babel, né, o texto dizendo, desçamos e confundamos. Deus falando sobre, né, como se houvesse mais de uma pessoa. Tanto é que quando o texto vai dizer, façamos o homem, algumas pessoas vão argumentar que Deus estava dizendo, conversando, dialogando com os anjos, mas em momento nenhum a Bíblia diz que o homem é imagem e semelhança dos anjos. Vamos ver outros textos também,
como a revelação de Deus lá em Isaías, quando Isaías tem a visão de Deus, e Deus assim, então, ele envia Isaías para poder levar a sua palavra. A expressão aqui também está no plural. Isaías 6, verso de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, podemos encontrar aqui algumas observações no Antigo Testamento de uma ideia de uma pluralidade de pessoas em Deus. Em Êxodo, capítulo 31, verso de número 3, você vai ver aqui, por exemplo, uma expressão, ou melhor, uma menção à pessoa do Espírito Santo. E o encher do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Então, você vê aqui acerca dos artífices que haveriam de construir as peças do tabernáculo, Deus se enchendo com o seu Espírito. Né? No Salmo 110 também, é bem interessante acerca da entronização do rei messiânico, você vê a seguinte expressão que devemos considerar também. Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha aqui que interessante. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem é esse Senhor que Davi faz menção? Disse o Senhor ao meu Senhor. O Novo Testamento ele vai trazer essa revelação de uma maneira bem mais clara, né? Bem mais nítida. Você vê por ocasião do batismo de Jesus, mencionado em Mateus 3, 16, 17, você vê a pessoa de Cristo sendo batizada nas águas de Jordão, você vê, né, o Espírito descendo numa forma corpórea, de pomba, e a voz como a voz do Pai nos céus. João capítulo 1 também, a Bíblia vai falar acerca de Cristo como sendo o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus sendo Deus. Veja, João capítulo 1, verso 1. No princípio era Logos, né? O Verbo, em arqué, em hologos, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa é a expressão no grego, né? A ideia é exatamente falar que Verbo, Logos, palavra, estava com Deus, palavra era Deus. Algumas traduções tentando distorcer o texto bíblico para poder se adequar à doutrina daquela determinada religião, daquele determinado segmento, vai usar a expressão era um Deus, o que foge completamente de uma leitura mais natural do texto e conforme as melhores traduções no mundo. Nós também temos no Novo Testamento menção em Filipenses acerca da divindade de Jesus. Então, nós encontramos em Filipenses a menção acerca da divindade de Cristo, quando diz lá no verso de número 2 do capítulo 2, Filipenses 2, vai dizer, melhor dizendo, verso 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Então, você vê Cristo sendo mencionado como aquele que era, né, ou seja, vivia como Deus, mas se esvaziou, não da divindade, mas daquela glória que ele tinha antes da encarnação. Continuando o texto, você vai ver, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Então você vê o Cristo que é Deus, que abriu mão da glória divina para se fazer
homem. Não abriu mão da divindade, mas da glória que ele desfrutava na eternidade. Colossenses também, nós encontramos menção à divindade de Jesus, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, o texto de Colossenses 1, verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Imagem do Deus invisível. Colossenses 2,9 vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, né, ou da divindade. Então, percebe aqui que a Bíblia fala de forma muito clara acerca da divindade do Filho. Vamos olhar aqui também mais um texto. Vamos 1 João. Estou escolhendo aqui de forma aleatória, só para poder exemplificar, mas depois você pode pesquisar de uma maneira mais calma cada referência. 1 João 5, verso de número 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, percebemos aqui a Bíblia falando da divindade do Filho. Quero aqui usar um texto, um último, para falar da divindade do Espírito Santo. E em uma outra oportunidade nós vamos falar de forma mais específica sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Nesse nosso encontro de hoje, nós estamos analisando de forma mais conceitual a questão de que cada uma dessas pessoas são igualmente Deus e a relação entre elas. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no verso 3, você vê o episódio de Ananias e Safira, que eles tinham mentido para a igreja, e Pedro, então, assim, ele traz uma sentença de condenação, e ele vai dizer: então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste para homens ou aos homens, mas a Deus. Olha só, não mentistes aos homens, mas a Deus. Uma referência também ao próprio Espírito que eles tinham mentido para ele. Vamos avançar. Aqui, então, nós temos mais textos fazendo referência. É importante, aqui o triângulo, embora, conforme eu mencionei, existem limitações, de alguma maneira ele também nos ajuda a fazer determinadas observações sobre a doutrina. Então, nós temos aqui o Pai, né, essa figura do triângulo, Filho, ou melhor, Filho, o Espírito Santo, e no centro a questão da natureza divina. Então, cada uma das pessoas possui a natureza da divindade. São igualmente Deus. Eu quero chamar a atenção aqui para essa figura por conta dessa outra imagem relacionada ao Filho, esse círculo onde você tem ali a palavra homem, pois Jesus é o único que na Trindade possui duas naturezas. Cristo tem a natureza divina, ele é substancialmente igual ao Pai, mas ele também é igual à humanidade por ocasião à encarnação, quando ele se fez homem no ventre da Virgem Maria, ele assumiu uma natureza humana. Então, nós temos hoje no céu um representante do homem sendo adorado, governando o universo e também sendo o nosso intercessor, o nosso mediador. Aqui a imagem, né, para ilustrar a questão
da encarnação, a pessoa de Maria, que vai receber em seu ventre o Logos, Cristo, vai ser gerado. O Pai, né, ali é como aquele que vai enviar, o Espírito Santo, aquele que envolve conforme a palavra do anjo Gabriel, que desceria sobre Maria, né, o Espírito Santo, ela seria envolvida e geraria de forma sobrenatural nela o Filho de Deus. Então, a questão das duas naturezas de Cristo é importante. Nós vamos ver num outro encontro. Ela é chamada de união hipostática, né? Significa dizer que Jesus Cristo ele é Deus, ele tem a mesma natureza que o Pai, que o Espírito Santo, como oisos, a mesma natureza. E essa natureza divina, por ocasião a encarnação, ou seja, ele ser gerado no ventre de Maria, assume uma natureza humana, unida de modo perfeito, né? É uma união perfeita da natureza humana e divina. Cristo ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Aqui na Terra, Cristo ele teve todas as necessidades, todas as limitações, todas as contingências humanas. Porém, Cristo não tinha pecado por ser ele Deus e ter vindo de forma miraculosa. Aqui nós temos também uma outra ilustração, né? Uma pintura que ilustra o batismo de Jesus, onde você vê de forma muito clara, nessa revelação progressiva, a pessoa do Filho sendo batizado pelo seu primo, João Batista, a pessoa do Espírito Santo, e aquela luz ali atrás, possivelmente uma referência, né, ao Pai, a voz que vem do céu. Algumas compreensões equivocadas, são várias, né? Existem várias compreensões equivocadas sobre a Trindade desde o início do cristianismo. Nós não vamos aqui entrar nos pormenores de todas as heresias, apenas apontar algumas heresias para poder, assim, tirar possíveis dúvidas que tenham ficado. A primeira seria o triteísmo, né? Triteísmo significa dizer que existem três deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, então se aplicaria aí uma adição, né? Como se fossem três deuses distintos, mas nós não cremos nisso, né? A segunda seria a doutrina do arianismo, e o arianismo ele tem várias vertentes e está presente até os dias de hoje em algumas denominações ou segmentos do cristianismo. Ario foi um presbítero da igreja cristã no início do cristianismo e que defendia que Cristo ele foi o primeiro ser criado por Deus. Ele não tinha a mesma natureza divina, ele não era eterno, né? Ario dizia que somente Deus Pai é eterno. Ele também dizia que o Filho teve um princípio como o primeiro e o mais importante dos seres criados. Ario também ensinava que o Filho não é da mesma essência que o Pai e que Cristo é subordinado, né, ao Pai, um subordinacionismo, quase que não sai, né? Ele é chamado também de Deus como um título honorífico. Então, Ario negava a plena divindade do Filho. E essa discussão, né, ensinada pelo presbítero Ario acerca de ser Cristo menor que o Pai, não ser Deus, foi algo que causou grandes confusões na comunidade cristã, a ponto de que, quando o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida e passou a ser, então, uma religião aceita no Império Romano, no chamado Primeiro Concílio de Nicéia,
esse problema precisou ser resolvido. E a objeção aos ensinos diários foi muito forte por meio de Atanásio, que ele vai dizer que Cristo ele é coeterno com o Pai, que Cristo não teve um princípio, que o Filho e o Pai têm a mesma essência e que Cristo não é subordinado ao Pai, que diz respeito à questão dessa essência de subordinação. Então, nós encontramos aqui no Concílio de Nicéia o partido ariano sendo condenado como heresia. Uma outra maneira equivocada de se compreender a doutrina da Santíssima Trindade, que também é defendida por algumas comunidades cristãs evangélicas, é o chamado modalismo, né? Ou monarquianismo modalista, na tentativa de preservar a unidade, né, da fé judaica no cristianismo. Você teve algumas distorções e uma delas é o que é chamado de modalismo ou de sabelianismo, que é o nome do líder dessa heresia chamado Sabélio. O sabelianismo vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são modos distintos de Deus de se revelar ao longo da história da redenção. Não seria... não existem três pessoas distintas. Existem três maneiras distintas da mesma pessoa. Vamos usar aqui o exemplo de que eu sou da minha esposa o marido, e para o meu filho eu sou o pai, para minha mãe eu sou filho. Não sou três pessoas distintas, mas uma única pessoa que desempenha papéis distintos. Então, essa heresia ela foi também condenada, ela foi reprovada pela Igreja, né? E aí nós temos o credo, chamado credo niceno, que seria o credo que ficou como o símbolo de fé desse grande concílio de Nicéia, que vai definir, assim, então, aqueles entendimentos, aquelas compreensões que fogem da revelação bíblica como sendo heréticas e aquilo que seria a ortodoxia. É bom entender que Nicéia não estabeleceu o dogma da Trindade. Nicéia apenas, através do concílio, que é a reunião de bispos, reafirmou daquilo que estava sendo ensinado por diversas comunidades cristãs e que, de fato, nós encontramos essas revelações nas Sagradas Escrituras, esses ensinos, conforme nós apresentamos aqui. E aí o credo niceno vai dizer: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito, Filho de Deus, e aqui vem, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, né? Ele é gerado, não criado. Então, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância, homoios, né? Como o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu do céu, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que há uma confusão, porque na Igreja Oriental o Espírito procede apenas do Pai, e no Ocidente ficou compreendido que também procede do Filho, mas aí é uma outra discussão, né? E com o Pai, o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, creio na Igreja
una, universal e apostólica, reconheço o seu batismo para a remissão dos pecados, aguardo a ressurreição dos mortos e da vida eterna do mundo vindouro. Então, o que nós percebemos aqui no Credo Niceno é amarrando de tal forma que as brechas para as heresias foram sendo, assim, através desse credo, diminuídas. Né? Ou seja, o credo é uma forma de balizar, de colocar limites, ainda que não tenha como definir todos os detalhes desse grandioso mistério, podemos dizer do que não é. E, de alguma maneira, no meio da revelação das Sagradas Escrituras, dizer que é. Então, você vê o Pai, você vê o Filho, você vê o Espírito Santo sendo mencionado no credo, de maneira que, igualmente, cada um deles gozam da divindade, da deidade, e, ao mesmo tempo, são seres distintos, e nós não temos como dizer que são três deuses, mas podemos afirmar, conforme as Escrituras, que todos os três formam, na verdade, aquilo que chamamos de trindade, um único só Deus. Eu queria deixar aqui um último texto, né, para nós encerrarmos o nosso estudo. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que há um só Senhor, conforme vimos em Deuteronômio, você vai ver lá em Efésios, quando Paulo vai dizer sobre a unidade da fé, no capítulo 4, você vê no verso de número 3, dizendo assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Amém. E aí você vê um só Senhor, mas a Bíblia também chama de Cristo de Senhor. Logo, nós não podemos acreditar que as Escrituras nos ensinam que existem dois senhores. Portanto, há um só Senhor, que é Deus. E esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, conforme a revelação da Bíblia. Nós vamos aqui, então, fechando o nosso slide, retornando a tela inteira aqui. E eu quero agradecer a todos vocês que participaram, então, dessa aula e que vocês possam, através das referências bíblicas, se aprofundarem nesse grandioso mistério da doutrina da Santíssima Trindade. Até a nossa próxima aula, a aula 3, se Deus quiser. Deus abençoe a cada um de vocês, em o nome de Jesus Cristo. Amém.